Ok? Muito bem, irmãos. Hoje na nossa mensagem é a mensagem introdutória da nossa campanha que vai começar domingo que vem, que é a campanha da restituição. Amém? Então o título da minha mensagem hoje é Unção da Restituição. Você que tem a palavra de Deus, abra em Jó 42:10. Livro de Jó 42:10. Nós vamos ler esse texto em nome de Jesus, amém? Quando nós falamos em restituição, o que é a restituição, irmãos? A restituição, a campanha da restituição é para você buscar em Deus restituir algo que porventura você tenha perdido, seja na área da família, finanças, emprego, algo material, familiar, sentimental, emocional, espiritual, ministerial, não importa qual seja a área, mas algo que você identifica que por algum motivo você tenha perdido. Não importa também por que perdeu, se foi por causa de uma provação, uma desventura, ou até mesmo por um erro cometido. O importante é que você faça a campanha buscando de Deus essa restituição da tua vida. Jó 42, versículo 10 diz o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Amém? Irmãos, a restituição de Deus, ela é sempre uma restituição perfeita, completa e sempre dobrada. O que Deus vai te dar sempre será uma restituição em dobro. Amém? Você vai ser abençoado. Agora veja bem, quando nós falamos na unção de restituição, nós não podemos ter em mente: o pastor vai fazer uma unção, vai orar por mim e vai liberar sobre a minha vida a unção da restituição e eu vou ter de volta aquilo que eu perdi. Esse ato é importante? É lógico que é importante. É lógico que ele faz parte do processo, porque a palavra de Deus diz assim: alguém enfermo entre vós, chama os pastores, presbíteros, obreiros, diáconos da igreja, e eles, ungindo com óleo, farão a oração da fé, e a oração da fé salvará o enfermo. Então entendemos que isso é importante. A oração do homem de Deus, a unção com óleo, ela é importante para receber a unção da restituição. Mas somente isso não é necessário. Então eu quero acreditar que você está aqui nesta noite disposto a aprender, a dar passos importantes para que a restituição de Deus aconteça na tua vida. E nós vamos, dentro desse texto, desse versículo que eu acabei de ler, nós vamos falar de 3 acontecimentos importantes que envolvem a unção da restituição. Amém? O primeiro acontecimento qual é? É a mudança de mentalidade. Amém? Veja bem o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó. Deus mudou a sorte dele. Amém? Primeiro eu preciso entender o que é sorte. Como é que é a definição da palavra sorte? A definição da palavra sorte é o seguinte: força invencível e que se atribui o rumo e os diversos acontecimentos da vida. Você veja que a definição de sorte é uma força invencível. Agora eu preciso entender, eu preciso associar isso também, o que a Bíblia pensa a respeito da sorte. Então vamos ler alguns textos que estarão nos dando confirmação. Olha só o que diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Se você pode, abra a palavra de Deus nesse texto. Bem? Deixa o fundo um pouquinho mais baixo. Obrigado.
Ó, Eclesiastes 9:11. Nós vamos ler Eclesiastes 9:11 e vamos ler Eclesiastes capítulo 3. Então vamos lá. 9:11 diz assim, ó: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. Amém? Vamos ler Eclesiastes capítulo 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? O que a Bíblia está me ensinando, irmãos? Que a sorte tem uma relação com o tempo, e que os dois está liberado para a vida de todo mundo. O tempo e a sorte pertencem a todos. Com isso, o que eu aprendo e o que eu consigo extrair desses ensinamentos? Que quando a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, na verdade Deus mudou a sua mentalidade. Porque Jó estava vivendo um momento de tragédia, um momento de perca, um momento que ele havia perdido os bens, perdido a família e perdido a saúde. Então provavelmente a mente de Jó estava dizendo o quê? Dizendo para ele que ele jamais recuperaria tudo aquilo que ele perdeu. Então a primeira coisa que Deus faz na vida dele é mudar a sua mentalidade, para que ele comece a enxergar de uma forma diferente, que seria possível ele recuperar tudo aquilo que ele havia perdido. Então Deus mudando a mentalidade dele, Deus muda também o que a definição da palavra sorte, essa força invencível na vida dele. Então veja bem, sorte, ela não é uma predestinação. Sorte, ela não é uma energia na atmosfera. A sorte é um estado de espírito. Sou eu que determino isso na minha vida. Quando eu começo a olhar com uma expectativa positiva com relação a algo que eu estou buscando. Então eu estou mudando o ambiente. Essa mudança de ambiente acontece de dentro para fora. Não é o contrário. Não é o exterior que vai mudar. Muita gente às vezes olha alguém que aparentemente tem sorte e diz assim: olha como fulano é uma pessoa que tem sorte. Ele não faz nada por merecer. Ele nem é um cara tão bom assim, mas parece que as coisas sempre dão certo para ele. Se você analisar um pouco a vida desse cidadão, você vai observar uma coisa, principalmente diante dos momentos de perca, que ele consegue encarar as percas de uma forma diferente. Isso não abala a sua estrutura emocional. Ele sempre olha para o amanhã, tendo uma expectativa que vai recuperar, que vai dar a volta por cima, vai chacoalhar a poeira e dar a volta por cima. Então ele consegue manter a sua expectativa em alta. Então é um estado de espírito, não é um ambiente externo que proporciona isso na vida dele, amém? Então a primeira coisa que Deus faz na vida de Jó, o primeiro acontecimento é que Deus muda a mentalidade dele. Irmão, mude a tua mentalidade nesta noite. Comece a olhar com uma expectativa boa do que pode acontecer amanhã, nos teus sucessos, nas tuas vitórias, nas tuas conquistas, aquilo que você almeja. É isso que Deus quer. Deus, ele deu um empurrãozinho em Jó, para que ele tivesse uma mudança de mentalidade. Quem está entendendo, diga amém. Segundo acontecimento que gera esta unção de restituição na nossa vida é a capacidade altruísta. Amém? O que é uma pessoa altruísta? Altruísta, irmãos, altruísta é o contrário de egoísta. O egoísta busca para si. O altruísta, ele busca para os outros. Ele tem uma capacidade de se doar,
ele tem uma capacidade de ajudar, ele tem uma capacidade de repartir o que ele tem. Agora, uma manifestação altruísta não é quando a pessoa vai lá no armário e enxerga que tem 2 quilos de feijão. E ela diz assim: não, eu não vou ocupar esses 2 quilos de feijão. Eu vou pegar 1 quilo de feijão e eu vou dar para uma pessoa necessitada. Sabe o que é isso? É generosidade. É importante, é algo nobre também, mas não é altruísmo. O que é altruísmo? É quando uma pessoa tem um prato de comida e é a única coisa que ela tem. E ela vê uma pessoa necessitada e ela reparte o seu prato de comida. Ela oferece o pouco que ela tem. Isso é uma atitude altruísta. Quer ver alguns exemplos de alguém altruísta na Bíblia? O Senhor Jesus. Quando ele estava na cruz do Calvário e ele olhou para a humanidade, o que ele fez? Qual foi a oração que ele fez? Ele não orou por si. Ele orou pelas pessoas. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ao lado de Jesus havia um ladrão sendo crucificado. E quando ele manifestou algum interesse no reino de Jesus, Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é uma atitude altruísta. Alguém que se doa, alguém que sabe compartilhar, mesmo estando num momento difícil. Consegue expressar e consegue repartir o que ele tem. Quer ver uma outra atitude altruísta na Bíblia? O bom samaritano. Ele passava pelo caminho, viu alguém caído, machucado, ferido, ele socorreu aquela pessoa. Ele pegou do seu dinheiro e pagou a hospedagem, cuidou daquele ferido. Isso é uma atitude altruísta. Alguém que sabe ser altruísta. Agora veja bem, o altruísmo, ela é uma capacidade. Então ela não é uma coisa que eu já recebi dentro de mim, que já existe na minha vida. Não, eu preciso desenvolver o altruísmo. Jesus certa vez entrou no templo e ele viu as pessoas oferecendo a sua oferta e o seu dízimo. E ele ficou ali observando. E quando saiu do templo, ele disse para os discípulos: qual daqueles ofereceu a melhor oferta e o melhor dízimo? Os discípulos ficaram se questionando, não tiveram uma resposta conclusiva. Então Jesus acrescentou: foi aquela viúva que deu apenas 2 moedas. Por quê? Porque a atitude dela foi uma atitude altruísta. Era a única coisa que ela tinha. Ela não pegou uma sobra que não lhe faria falta em casa. Não. Ela pegou algo que era extremamente necessário para a sua sobrevivência, mas de uma forma altruísta ela ofereceu. Você sabia que altruísmo é uma capacidade e que nós devemos desenvolvê-la? Por isso que Deus deixou algo muito importante na Bíblia para o cristão, que é o dízimo. O ato de dizimar é um altruísmo. Porque você não vai pegar algo que está sobrando, você não vai pegar algo porque você teve vontade. Não, você vai se desprender das coisas materiais, dos bens financeiros, e vai oferecer no altar 1/10 parte da tua renda. Isso é um ato altruísta. Veja que isso é tão importante na vida de Jó, que no momento mais difícil da vida dele, em que ele havia perdido a família, os bens e a saúde, sentado no monte de cinza, o que a Bíblia diz? Deus mudou a sorte de Jó quando ele foi altruísta. Quando ele orou pelos seus amigos. Ele precisava de oração, mas foi ele que orou pelos seus amigos. Então, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade altruísta. Deixarmos de sermos egoístas e nos preocuparmos apenas em nós, mas sabermos contribuir, ajudar, estender as mãos, não apenas quando tudo está bem, mesmo nos momentos difíceis, poder estender a mão e abençoar uma outra pessoa. O ato de dizimar é um ato altruísta. Quem entendeu até aqui, diga amém. Muito bem. Terceiro acontecimento importante que traz sobre nós a unção da restituição, é a disposição para receber. Amém? Como é que Deus deu o dobro de tudo que Jó tinha? Só teve uma coisa que Deus não deu em dobro, foi os seus filhos. O restante, Deus deu tudo em dobro. Ovelhas, jumentas, camelos, terras,
propriedades, tudo foi em dobro. Como é que Deus fez isso? Deus mandou as pessoas que conheciam Jó. Deus colocou no coração delas. E essas pessoas conheciam Jó. Começaram a procurar Jó e dar para ele bens. Anéis de ouro, moedas de prata, cereal, propriedades, animais. Foram dando, assim Deus foi restituindo a vida de Jó. Amém? Então Jó teve disposição em receber. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 26, 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu no mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Aonde está a disposição de Isaque? Isaque semeou. Isaac semeou. E o que Deus fez? Deus restituiu no mesmo ano 100%. O dobro do que ele estava plantando, Deus deu de colheita para ele. Foi uma restituição. Mas havia na vida de Isaac uma disposição em semear. Então eu devo estar disposto, irmãos, para que a restituição aconteça na minha vida. Esses 3 acontecimentos precisam se manifestar: mudança de mentalidade, capacidade altruísta e disposição para receber a restituição de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Semana que vem nós vamos iniciar a nossa campanha e eu desejo em nome de Jesus que Deus venha abençoar grandemente a tua vida em nome de Jesus. Amém?